Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 21. O Salmo de número 21 foi escrito pelo rei Davi. E esse Salmo de número 21 é um salmo que tem duas partes. Na primeira parte, o rei Davi escreve em terceira pessoa que ele tem uma grande alegria pela força do Senhor e pela salvação do Senhor. Ele escreve em terceira pessoa porque o livro de Salmos é um livro de louvores. Ele é um livro para que a nação de Israel cante esses louvores em homenagem a Deus. Então, o rei Davi é o autor do salmo, mas ele escreve em terceira pessoa se referindo ao rei de Israel, dizendo que o rei de Israel confia na força do Senhor e na salvação do Senhor. E por isso, por ele confiar na força do Senhor e na salvação do Senhor, ele recebe uma coroa de majestade, ele recebe glória, ele recebe longura de dias, ele recebe vida eterna e ele recebe o reconhecimento de Deus, as bênçãos de Deus sobre a vida dele, pela sua confiança na força e na salvação do Senhor. Essa é a primeira parte do Salmo de número 21, que vai do versículo 1 ao versículo 6, ao versículo 7, aliás. E depois, do versículo 8 até o versículo 13, nós vemos a gratidão em razão da vitória sobre os seus inimigos. Vamos ler agora o Salmo de número 21. O versículo 1 diz: O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Nós colocamos esse versículo na cor verde para dar um destaque, porque esse versículo é o versículo que entendemos que corresponde ao versículo principal e que traz a ideia principal do Salmo de número 21 para a nossa aplicação em nossa meditação aqui de hoje. Porque veja que o rei Davi, ele se alegra na força do Senhor. Ele se alegra na salvação que vem de Deus. Ele não se alegra no fato dele ter um exército poderoso, ele não se alegra pelas suas habilidades de guerra, pelas suas capacidades, por aquilo que ele poderia ter individualmente ou pessoalmente, mas ele se alegra na força do Senhor e ele se alegra na salvação do Senhor. E esse versículo 1 que nós estamos colocando em destaque mostra que nós também, ao invés de confiar em nossa força, em nossas capacidades, em nossas habilidades, devemos nos alegrar que é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos dá estratégia para vencer os desafios que aparecem em nosso caminho. Então, da mesma forma como o rei Davi se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação ele grandemente se regozija, que hoje você possa ter a sua alegria na força do Senhor e na salvação do Senhor, ter
uma nova alegria, que é o que significa regozijo. Regozijo vem de regozar. Regozar é o mesmo que gozar novamente. Gozar novamente significa ter mais uma vez alegria. Então o rei se alegra em tua força, Senhor. Que você possa, da mesma forma como o rei Davi, ter a alegria na força do Senhor. E ter na salvação do Senhor grandemente um regozijo, um novo motivo de alegria. Porque quando você tem a sua alegria na força do Senhor e na salvação do Senhor, veja o que acontece. Versículo 2: Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não desatendeste às súplicas dos seus lábios. Quando você confia na força do Senhor e na salvação do Senhor, ele cumpre o desejo do seu coração. Ele vê que você tem absoluta confiança nele. Então, ele molda o seu caráter e ele atende o desejo do seu coração. Verso 3: Pois o provês das bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Quando você confia na força do Senhor e na salvação do Senhor, ele também provê você das bênçãos da bondade dele. E ele põe na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Significa ele dá honra para você naquilo que você pede a ele. No caso do rei Davi, ele recebeu a honra de ser o rei de Israel. No nosso caso, Deus ele nos dá a honra de receber aquilo que pedimos a ele, que está de acordo com a vontade dele. Versículo 4: Vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Deus deu para Davi vida, deu para ele longevidade, e depois que ele morreu, Deus deu a ele a vida eterna. E ele também quer dar a mim e a você, que confia na força do Senhor e na salvação dele, vida. Vida significa uma vida com paz, com significado, com valor. Uma vida que tem razão de ser, que tem sentido, que é com alegria, uma vida que agrada a Deus. Ele tem longevidade e ele também tem vida eterna para os que confiam na força do Senhor e na salvação que vem dele. Você sabe que a nossa salvação vem por meio de Jesus. Deus enviou o Senhor Jesus para morrer na cruz e dar a salvação para todos. Toda pessoa que recebe Jesus, recebe a vida eterna. E Davi, aqui, ele já anteviu a salvação do Senhor. Então ele escreveu: Vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. 5. Grande é a sua glória. A sua glória aqui está se referindo à glória do rei Davi. Grande é a glória, a glória do rei Davi, pela tua salvação. Ele está dizendo: se eu recebi glória de ser o rei de Israel, grande é a sua glória pela tua salvação. Essa glória só veio pela salvação do Senhor. De honra e de majestade o revestiste. Deus revestiu o rei de honra e de majestade. Por quê? Porque ele confiou na força do Senhor e na salvação que vem dele. 6. Pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face. Ele está dizendo: o Senhor enche o rei de gozo
com o próprio rosto dele. Deus volta a face dele, volta o rosto dele para olhar especialmente para o rei, para abençoá-lo. É isso que Deus faz. Ele coloca a própria face dele. Ele coloca os próprios olhos dele em todo aquele que confia na força dele e na salvação dele. Versículo 7, por quê? Porque o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo ele nunca vacilará. Misericórdia é uma palavra formada por duas, miséria e cordes. Miséria é o que o ser humano carrega. O ser humano é miserável pelos seus pecados. Cordes significa coração. É o que Deus tem pelas pessoas. Ele tem coração. Então, apesar das misérias, Deus entra com o seu coração. Então, o versículo 7, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo, porque o Altíssimo, mesmo com as misérias, abre o coração dele para receber o ser humano, mesmo com as suas misérias, pela misericórdia do Altíssimo, o ser humano nunca vacilará, o rei nunca vacilará. Então aqui nós lemos a primeira parte do Salmo de número 21. Do versículo 1 até o versículo 7, o rei Davi escreve em terceira pessoa. Ele está falando dele mesmo, mas ele está escrevendo em terceira pessoa para que o povo possa louvar a Deus, dizendo que o rei está alegre por causa da força do Senhor e da salvação do Senhor, e porque ele se alegra na força do Senhor e na salvação que vem do Senhor, ele recebe o desejo do seu coração, versículo 2, ele recebe as bênçãos da bondade de Deus, e também ele recebe uma coroa de ouro fino, no versículo 3, ele recebe vida, longevidade e vida eterna, no versículo 4. Ele tem uma grande glória e ele tem honra e majestade, no versículo 5. Ele é sempre abençoado e com o gozo de ter a face do Senhor voltada para ele. Por quê? Como diz o versículo 6, versículos por quê? Porque, como diz o versículo 7, porque ele confia no Senhor. E então o Senhor o visita com misericórdia. Mesmo com as misérias dele, ele recebe o rei com o coração, que é misericórdia, e ele nunca vacilará. Agora, nós colocamos o destaque em cor verde no versículo 1, porque isso nos mostra que a nossa alegria deve estar na força do Senhor, não nas nossas habilidades, capacidades, talentos, pensando que somos alguma coisa. Não. Mas na força do Senhor é que recebemos as capacidades, as habilidades e a vitória. E também na tua salvação, na salvação que vem de Deus, é que devemos confiar, porque a salvação nos momentos difíceis vem do Senhor, vem de Deus. Confie na força do Senhor, não nas suas capacidades, habilidades, no seu intelecto, naquilo que você tem à sua mão, no seu dinheiro, nas suas riquezas, naquilo que você pode pagar com o seu esforço, com o seu trabalho. Mas se alegre na força do Senhor e na salvação do Senhor. Só Ele nos salva, só Ele nos livra da morte, nos livra do inferno, nos livra do mal por meio de Jesus, que Ele entregou para morrer por nós, para nos garantir a salvação e a vida eterna. Por isso, nós destacamos o versículo 1, para dizer:
alegre-se na força do Senhor e na salvação do Senhor. E colocamos também o versículo 7 em destaque, porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. É pela misericórdia, pelo coração bondoso de Deus, apesar das nossas misérias, Deus, ele recebe as nossas vidas, apesar das nossas misérias, com o coração aberto. É isso que significa misericórdia. Ele recebe o miserável com o coração dele aberto. Pela misericórdia do Altíssimo, porque ele recebe as nossas misérias, mesmo com as nossas misérias, apesar das nossas misérias, a nossa vida com o coração aberto, nós não vacilamos. Então, não confie na força do seu poder, mas confie na força do Senhor e na salvação do Senhor. Porque assim você será recebido por Deus e nunca vacilará. Agora, do versículo 8 até o versículo 12, nós vemos que Davi fala que ele tem vitória sobre todos os seus inimigos. Veja o 8. A tua mão alcançará todos os teus inimigos. A tua mão direita alcançará aqueles que te aborrecem. 9. Tu os farás como um forno aceso quando te manifestares. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. 10. Seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. 11. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. 12. Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Do versículo 8 ao versículo 12, nós lemos que Deus alcança todos os inimigos, Deus os colocará num forno aceso, Deus os queimará. Isso anuncia o futuro daqueles que são inimigos de Deus. A Bíblia fala no Apocalipse que o inferno é o lugar pronto para os que são inimigos de Deus. E esse inferno que você lê aqui no verso 9, tu os farás como um forno aceso quando te manifestares, o Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá, é real. Muitas pessoas dizem que o inferno é uma lenda, mas o livro do Apocalipse fala a respeito do inferno como um lugar de fogo e que será para receber os inimigos de Deus, aqueles que se opõem a ele. Verso 10. O seu fruto destruirás da terra, e a sua descendência dentre os filhos dos homens. Tudo o que for construído aqui nessa vida, nessa terra, que não serve para a glória de Deus, será destruído. E os descendentes, aqueles que são os descendentes dos ímpios, que decidirem seguir no mesmo caminho dos pais, longes de Deus, receberão também o castigo do inferno. Eles serão destruídos. Por quê? Versículo 11. Porque intentaram o mal contra ti. Intentaram o mal contra o Senhor. Intentaram o mal dizendo, Deus não existe e eu não preciso dele. Eles maquinaram um ardil. Eles maquinaram, pensaram uma estratégia de viverem essa vida longe de Deus, mas não prevalecerão. Não vão continuar.
Portanto, tu lhes farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Significa Deus mostrará o erro do caminho deles, e eles receberão o castigo por não confiarem na força do Senhor e na salvação do Senhor. E o salmo termina com o verso 13: Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Ele está dizendo: levante-se, coloque-se no lugar que é merecido ao Senhor. Exalta-te, coloca-te no lugar de honra na tua força, Senhor. Quando chegar esse momento, então nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Haverá o dia em que todo aquele que confia na força do Senhor e na sua salvação estará com o coral dos santos para cantar e louvar o poder do Senhor. Essa é a meditação do Salmo de número 21. E agora eu quero fazer um convite a você que leu esse salmo juntamente comigo. Você pode sair do caminho que carrega você para o inferno. E você pode deixar de ser um inimigo de Deus. E você pode ser como o rei Davi, aquele que é amigo de Deus, aquele que se alegra na força do Senhor e na sua salvação. A salvação do Senhor vem por intermédio de Jesus, que veio em carne. Ele desceu do céu e veio em carne nessa terra para trazer a salvação para todo aquele que o recebe, para todo aquele que o aceita como seu Senhor e como Salvador. Aqui na tela você vê a oração de confissão. É uma oração em que você confessa que você depende do Senhor. Então, faça essa oração comigo. Declare, ligue o seu pensamento com Deus, tenha um coração humilde, reconhecendo a força do Senhor e a salvação dele, e declare, faça essa oração comigo agora. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Você está dizendo agora que Jesus é o seu único Senhor, Ele que é o Senhor que derrama força e que derrama salvação. Por isso, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e único Salvador. Agora, 2. Perdoa meus pecados. Você está reconhecendo e pedindo perdão pelos pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Você está pedindo para ter o Espírito Santo em você. O Espírito Santo é a presença de Deus, é o próprio Deus morando em você para te guiar até o céu. O Espírito Santo revela para você mesmo, para você mesma no seu dia a dia, quando você ora, os caminhos corretos que você deve seguir. E a frase 3, escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é o livro que está no céu, que tem o registro dos filhos e das filhas de Deus. Toda pessoa que recebe Jesus tem o nome escrito nesse livro da vida. E no dia do julgamento final, quando Jesus vier julgar a todos, o seu nome nesse livro garante que você entra nos céus como filho e como filha. Assim como os filhos entram na casa dos seus pais, você entra na casa de Deus quando você é filho, quando você é filha de Deus, como você está sendo agora, que você pediu isso a Deus. Termine a oração comigo. Em nome de Jesus. Amém. O amém confirma todos esses pedidos dessa oração.
ore sempre apenas a Jesus, porque foi Jesus que morreu por nós e é nele que nós encontramos a salvação de Deus. Procure uma igreja em que você possa participar dos cultos que anunciam Jesus como o nosso Salvador. Se você tem algum santo, imagem ou algum amuleto, você pode embalar em um pacote e colocar fora da sua casa, porque você não precisa de nada disso. Você recebeu a salvação de Deus. A salvação de Deus está exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Confie nele, e como nós meditamos no Salmo de número 20, ele te dará todas as bênçãos que você precisa e te dará longevidade e vida eterna, porque ele é o dono da eternidade. Deus abençoe a sua vida. Ore e fale mais com Deus. Quanto mais você orar e falar com ele, mais o Espírito Santo, que é o próprio Deus em você, vai falar com você. Ele fala no coração e no pensamento. Quanto mais você fala com ele, ele vai se mostrando, falando ao seu coração. Siga por esse caminho, meu filho. Siga por ali, minha filha. Não faça isso. E ele também coloca um aperto muito forte quando você estiver pensando em seguir um caminho errado, como uma forma de dar um sinal. Não faça isso porque isso vai ser ruim para você. Então, se você pensar em fazer algo e sentir um aperto muito forte no coração, e você tiver orado e sentir esse aperto, é o Espírito Santo te avisando. Ele também pode falar através de sonhos. Quando você ora muito sobre um assunto, ele pode abrir um sonho com começo, meio e fim, mostrando o que você deve fazer ou não. Então, que você ande e caminhe com Deus. Lembre-se, o Salmo de número 21 diz: confie na força do Senhor e na salvação do Senhor. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.